Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Lucas 15, 1. Diz assim a palavra do Senhor: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Oremos. Pai nosso, suplicamos a Ti que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, que o Senhor fale conosco nesta noite, repreenda toda a oposição espiritual, que Teu Espírito Santo envolva cada homem e cada mulher presente aqui nesta noite. Amém. E que esta pessoa seja impactada poderosamente por Tua palavra viva e eficaz, palavra de vida eterna. Aleluia. E que tudo redunde na Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Mais uma vez, percorremos o corredor da história e buscamos compreender o ministério, a vida, a obra e a pessoa de Jesus Cristo. O palco é a Palestina do primeiro século. Jesus Cristo, Filho de Deus, ensinava as verdades espirituais. Jesus atraía multidões com suas palavras, com autoridade, palavras de vida eterna, palavras que davam esperança, palavras de fé, de vida, e palavras que até os dias de hoje continuam trazendo esperança às pessoas necessitadas, às pessoas que estão exaustas e aflitas, pessoas que estão cansadas, muitas pessoas até cansadas da religiosidade, da hipocrisia de tantas religiões. Jesus era um homem excepcional. Jesus é um homem excepcional. Na verdade, Ele é o Deus homem. Ele é o Filho eterno e amado de Deus. E nesse contexto, Jesus atraía as multidões. As pessoas afluíam para ouvir aquelas mensagens com tanta sabedoria e autoridade proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele atraía pessoas de todos os lados, de todos os tipos. Havia pessoas que buscavam Jesus para receber uma cura. Pessoas buscavam Jesus para receber o pão. Alguns queriam que os seus mortos fossem trazidos à vida, revivessem. Alguns clamavam desesperados porque estavam em meio à tempestade, para que Jesus repreendesse a tempestade. As pessoas buscavam Jesus com algum tipo de necessidade. Muitas aflitas, muitas pessoas angustiadas. Muitos judeus naquela época, no primeiro século, buscavam no templo a presença de Deus, recebiam as orientações e os ensinos dos fariseus, dos escribas, mas saíam sempre vazios. E de repente aparece o Nazareno, um homem simples, filho de carpinteiro, pregando com autoridade, falando palavras que penetravam no coração como uma flecha, uma espada, que discernia as coisas que apareciam no coração, na mente. E aquelas pessoas então tinham uma luz no final do túnel, elas tinham alguma esperança. Mas ao mesmo tempo,
Jesus, em meio a essas multidões, também atraía os seus opositores, pessoas que vinham e o acompanhavam tão somente para o criticar. E é assim que nós vemos aqui nesse contexto que nós estamos lendo, a parábola, conhecida parábola da ovelha perdida. A Bíblia diz lá no verso 1 que chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos, para que você se recorde, é um cobrador, um coletor de impostos. E ele era considerado um traidor pelos seus patrícios, os judeus. Eram judeus que serviam ao Império Romano, que subjugava o povo de Deus, Israel. E, portanto, eles cobravam impostos para levar os cofres do Império Romano, traidores. E também eram considerados pelos judeus como ladrões, porque eles arrecadavam impostos além do que entregaria aos cofres públicos. Para quê? Para enriquecerem ilicitamente, às custas dos próprios judeus, do seu povo. Portanto, os publicanos eram pecadores notórios. Eram judeus traidores e também considerados como ladrões. Publicanos e pecadores, aqueles declaradamente pecadores, aqueles que os religiosos não queriam nenhum tipo de proximidade, nenhuma comunhão. E naquela religiosidade hipócrita, ao invés de apresentarem um Deus vivo e verdadeiro, um Deus de amor, eles se afastavam e se voltavam para si mesmos, confiando em sua justiça própria. Acreditavam que não precisavam de arrependimento, não sentiam o peso do pecado, da culpa, a vergonha de serem pecadores diante de um Deus absolutamente santo e puro. Mas a Bíblia diz que esses pecadores se chegavam a Jesus para o ouvir. E eu me recordo do Evangelho de João, que diz sobre o bom pastor, que é Jesus Cristo. O bom pastor, as ovelhas do bom pastor conhecem a voz do seu pastor. Elas o ouvem e o seguem. Então aqui nesse texto nós vemos que estes pecadores davam ouvidos ao bom pastor Jesus Cristo. E os religiosos judeus, os patrícios, os contemporâneos religiosos de Jesus, ao contrário, eles ouviam com espírito crítico, de murmuração, procurando alguma palavra de Jesus para o condenar. E eles acusam Jesus de que ele recebia pecadores e comia com eles. E a Bíblia mostra que de fato Jesus, ele recebia pecadores. Até hoje, Jesus está fazendo aquele convite que ecoa até os nossos dias, até a volta dele. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas a maneira como Jesus recebia os pecadores não era a maneira pela qual os seus opositores, aqueles hipócritas religiosos, o acusavam. Porque os escribas e fariseus, esses judeus, esses religiosos, pensavam que Jesus recebia os pecadores e tinha comunhão, compartilhava e autenticava os pecados daqueles homens e mulheres. Mas não era assim, eles não entenderam a missão de Jesus Cristo aqui na terra. Em seu ministério público e terreno, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então nós podemos contrapor o amor de Deus pelo pecador com aquela religiosidade hipócrita que existe e se arrasta até os nossos dias. Tem pessoas que se separam do mundo sob pretexto de que querem servir a Deus e falam que o amor de Deus está neles. Como aqueles escribas e fariseus, pessoas rechaçam os marginalizados com preconceito, num tipo de religião exclusivista, que não demonstra qualquer compaixão, qualquer misericórdia, qualquer graça, qualquer amor. E nessa parábola, queridos, eu vejo o contraste entre o amor de Deus e o suposto amor de religiosos. O nosso Deus ama o pecador. Enquanto muitos que se auto-intitulam como cristãos, seguidores de Cristo,
não demonstram qualquer amor ou compaixão pelos perdidos, pelos pecadores perdidos. E Jesus então, para responder à acusação desses escribas e fariseus de que ele recebia pecadores e comia com eles, Jesus ele vai proferir 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E nesta noite nós queremos meditar um pouco mais a respeito da parábola da ovelha perdida, tão conhecida. Jesus então diz que um homem, e no contexto nós entendemos que é um pastor de ovelhas, ele tem 100 ovelhas, e talvez em um momento ele vai contar as ovelhas e sente falta de uma ovelha. E diz Jesus que ele deixa as 99 ovelhas no deserto e busca essa ovelha perdida, até encontrá-la. E quando esse homem, esse pastor, ele encontra essa ovelha perdida, ele a coloca sobre os ombros, volta no caminho para sua casa, convida vizinhos e amigos e faz uma grande festa, porque ele havia encontrado a ovelha perdida. E Jesus então conclui, lá no verso 7, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E nós podemos compreender esse texto, fazer uma interpretação muito clara do que o texto quis dizer, que Jesus quis ensinar. Nós percebemos que a parábola, que é o método que Jesus sempre usava com maestria, excelência, para ensinar, ele pegava as coisas conhecidas de seus ouvintes para explicar verdades espirituais. Então, para aquele povo era muito fácil entender esta ilustração por meio de um pastor de ovelhas e o cuidado de seu rebanho. Esse pastor aqui é Jesus Cristo, é a figura de Jesus Cristo. Esse pastor, este homem que buscou a ovelha perdida, é uma figura do bom pastor Jesus Cristo. Esta ovelha perdida, ela é uma figura do ser humano, do homem e da mulher. Eu e você somos como esta ovelha perdida. E essas 99 ovelhas que permaneceram lá no deserto, elas figuram, representam os escribas e fariseus. Vamos entender então a parábola. A ovelha é um animal interessante. A ovelha, ela precisa, ela necessita dos cuidados do pastor. Tem alguns animais que se você abandonar algum animal aí na rua, ele vai se virar. Se você solta algum animal, determinada espécie de animal em algum lugar, ele se vira. Mas a ovelha não, irmãos. A ovelha, ela necessita do cuidado do pastor. É um bichinho vulnerável, frágil, necessitado. Ele precisa de cuidados. Eu me recordo nos evangelhos, Jesus vendo as multidões e se compadecendo, aquela compaixão no coração, porque ele via pessoas, multidões aflitas, exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Então a ovelha precisa de um pastor. A ovelha não consegue se safar, ela não consegue se cuidar sozinha, ela precisa dos cuidados, ela necessita dos cuidados do pastor. E mais, outra característica da ovelha: a ovelha, ela tende a se desviar, a se afastar, a se extraviar, a se desgarrar do aprisco. O aprisco ou redil é exatamente onde o pastor cuida de suas ovelhas. Mas a ovelha, ela tem uma tendência, por causa da natureza dela, de procurar outros campos, outros pastos. E quando ela dá por si, ela fica desesperada, balindo, procurando que o seu pastor a resgate. E tem mais uma característica de ovelha. A ovelha, ela também não sabe voltar para o redil.
Talvez a ovelha caia no lamaçal, ela vai ficar aflita, desesperada, vai querer sair do lamaçal, vai tentar voltar para o redil, mas não consegue, ela não sabe voltar. E aí nós aprendemos, porque Jesus usou essa ilustração da ovelha perdida para a humanidade, para os seres humanos. Nós somos parecidos com a ovelha. Nós precisamos do cuidado de um pastor. O ser humano, ele acredita que sabe o que é melhor para si mesmo. Não é assim? Nós não somos assim? Ainda mais aqui no século 21. Com o avanço tecnológico, as inovações, nós temos tantas facilidades. Então nós acreditamos que sabemos o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim, você sabe o que é melhor para você. E muitas vezes nós desprezamos o cuidado de Deus. Tem pessoas que desprezam a Deus. Elas falam em seu coração: não a Deus, eu não preciso de Deus. E ela procura seu próprio caminho. E parecido com a ovelha que tende a se extraviar, a se perder, nós também somos assim. Por achar que conhecemos o que é melhor para nós, nós procuramos os nossos próprios caminhos. Então você se afasta daquilo que Deus propõe para a sua vida, que é o melhor sempre. Você procura pastos para satisfazer as suas necessidades espirituais, morais. Como diz lá no Salmo 23, o bom pastor, ele leva as ovelhas para pastos verdejantes, águas tranquilas. Nós procuramos esses pastos verdejantes e águas tranquilas, independentes do pastor, do bom pastor, do nosso Deus, de Jesus Cristo. Então tem gente que procura pastagens, entre aspas, no seu trabalho. Tem gente que procura aquela água, refrigério, na família, e coloca a família no pedestal. Tem gente que prefere poder, autoridade, e faz isso a prioridade número 1 em sua vida. Tem gente que procura riquezas. As pessoas procuram diversas formas de se sentirem satisfeitas, mas nada do que o mundo nos oferece, e eu digo mundo como esse sistema religioso, econômico, político, todo este mundo que vira as costas para Deus, nada do que o mundo oferece pode satisfazer e preencher o vazio existencial do homem e da mulher. Nenhum de nós, apartados de Deus, conseguimos satisfazer nossas necessidades espirituais e emocionais. Tem gente que acha que as riquezas trazem felicidade. Então me explica por que tanto rico acaba dando o carro da própria vida. Você vai passear de carro em Higienópolis, nos jardins, tome cuidado. Você pode ser atingido por alguém que está pulando de um prédio. E eu não estou exagerando. O número de suicídio é altíssimo. Porque as pessoas que têm tanta autoridade e destaque na sociedade, chegam períodos de festividade como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, a pessoa dá cabo da própria vida. Porque ela não conseguiu satisfazer as suas necessidades espirituais. Ela ainda não conseguiu preencher o vazio de sua alma. Porque ela tem procurado pastagens, campos, que não conseguem preencher, satisfazer as suas necessidades. E nós sabemos também que por conta da nossa natureza, semelhante à ovelha, que tem uma natureza que tende a se extraviar e se perder e não sabe